Então vamos lá, a nossa meditação hoje. Tipologia de Jesus no Antigo Testamento. Na realidade, eu vou falar hoje sobre tipo e símbolo. Nós vamos falar algumas coisas. E o que eu vou me aprofundar mais? O que eu vou enfatizar na realidade? Eu vou enfatizar alguns tipos e símbolos que não são mencionados. Porque nós sempre quando falamos em tipos, nós falamos dos ícones, José, Moisés e por aí afora. Só que hoje eu não vou me ater a esses grandes personagens. Eu vou falar dos símbolos, a árvore da vida, vou falar da escada de Jacó, vou falar nisso que a gente costuma sempre deixar de lado. Então eu vou trabalhar um pouquinho nisso, só para a gente ter uma noção desses símbolos e de alguns tipos. Obviamente, eu vou falar de alguns tipos aqui, que é o caso de Abel, Abraão e de Isaac. Somente esses três mais conhecidos. Mas eu vou mais trabalhar dentro dos símbolos. Lúcio leu o capítulo 10 de Hebreus, verso 1 e 2. Nós vamos esticar mais um pouquinho, só para a gente estar dentro desse contexto aqui. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formais. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou no rolo do livro, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima: sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Agora, só queria ler, voltar um pouquinho, o capítulo 8, os versos do 10 ao 13, só para a gente fazer a junção com o que nós lemos. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz: nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Obrigado, Jesus, por tua palavra, e agora nós estaremos meditando sobre esse tema. Orienta-nos, ajuda-nos, por tua graça, Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos, tipologia de Jesus no Antigo Testamento. Na realidade, a nossa visão geral é
Pode colocar a visão geral. O que é tipo símbolo? Qual é a chave para o estudo do Antigo Testamento? Exemplo, não o Evangelho de João. Esse estudo tinha essa ligação, mas não é isso que eu vou falar. E nem exemplos na carta aos Hebreus. Nós vamos falar exemplos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, melhor dizendo. A primeira coisa que precisamos saber é o que é tipo e símbolo. O próximo slide. O que é tipo e símbolo? Nós temos ali a palavra grega. Aí está o nosso professor que pode depois, como o estudo que o Lúcio colocou já no Facebook, você pode até tirar algumas dúvidas com o Ayrton sobre a palavra grega. Então, tipo, no grego é tipos, fato ou personagem do Antigo Testamento considerado como símbolo dos fatos ou personagens do Novo. Então Paulo sempre fala, ou melhor, o autor de Hebreus sempre fala dessas sombras. No texto aqui que nós lemos, no capítulo 2, no capítulo 1, 10, ele fala: a lei tem sombra dos bens, ou seja, ela tem sombra, ela não é real, ela não é a realidade, ela tem a sombra dos benefícios, ou seja, dos bens vindouros. Ela apenas, como diz ali, simboliza os fatos. Quando o Lúcio mencionou muito bem aqui, em que João olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na realidade, João Batista, ele apresenta Jesus ao mundo. Ele diz quem é Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na sequência ele diz assim: eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a pregar me disse: de quem você vê, a quem você vê descer sobre ele a pomba é esse. E ele disse: eu vi. João viu. João viu descer sobre a cabeça de Jesus a pomba. Então ele apresenta Jesus e ele se coloca, interessante que João Batista, ele se coloca como mensageiro de Deus. Perguntaram a ele: você é Jesus? Você é o Messias? Ele falou: não, eu não sou. Quem você é? Eu sou a voz que clama no deserto. Então ele se coloca como aquele personagem que Isaías profetizou lá no Antigo Testamento, anos antes de Jesus nascer, e João de Batista: eu sou esse cara aí, esse cara sou eu. Plagiando aí o Roberto Carlos, a música dele: esse cara sou eu sou a voz que clama no deserto. Então, tudo é tipo e símbolo. O grego símbolo, qualquer coisa usada para representar outro, especialmente objeto material que serve para representar qualquer coisa material. Aí tem um exemplo ali: o leão é o símbolo da coragem, né? A pomba, com o ramo de oliveira no meio, é o símbolo da paz. Então, por isso que é importante a escola dominical, estudar, aprender, vir para a escola dominical. E se for possível, nós aqui, a nossa igreja de Campo Grande, graças a Deus, é riquíssima nesse campo de ensino. Não que sejamos melhores que os outros, nada disso, mas a gente tem essa preocupação. E nós temos um seminário aqui básico, onde você pode crescer, aprender. E o seminário, quando a gente fala em seminário, não é com a conotação em que o indivíduo, aquele que faz o seminário, vai ser pastor. Nada disso. O seminário é para você se preparar, conhecer, firmar a tua fé, para não ser enganado. Quem diria que muitos crentes seriam enganados hoje? Quem diria? Eu, por exemplo, que há 40 anos atrás, 30 anos atrás, precisamente, 34 anos atrás, eu jamais iria imaginar que eu viria com esses olhos aqui, que é terra de comer, alguém se declarando Jesus. Eu jamais poderia imaginar isso. Então, para mim, esse negócio está muito distante. Pensa bem na sua conversão. Quando você falava de anticristo, de falsos profetas, isso aí não é do meu tempo, não é isso aí. Não é isso. Isso não é do meu tempo.
Então, de repente, aparece um cara aí, José Luiz de Miranda, José Luiz Miranda de Jesus, um troço desse. José Luiz de Miranda. Mas ele tem Jesus no meio. Já morreu. Ele não morreu, mas ele se declarava Cristo. Ele se declarava Jesus. Ele dizia que era o Filho de Deus encarnado. E pasmem, queridos, enganando muitos, vários crentes de várias denominações, Assembleia de Deus, Batista, Maranata, de todas as denominações, preteriano, seguindo ele, seguindo. Como ele morreu, seguindo lá o sucessor dele. Por quê? Porque não estão firmados na palavra. Não estão aprendendo, não estão estudando, não estão vivendo pela fé. Então, nós vamos ver muito isso no Antigo Testamento. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo tempos de volta ao judaísmo. Eu fiz questão de ler esse texto aqui, Hebreus capítulo 8, que deixa bem claro. Quando ele diz nova, verso 8,13, torna antiquado primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Numa análise racional está muito claro. Não é muito claro, só que o negócio é espiritual. O diabo cegou o entendimento dos homens e ele não consegue enxergar isso, essa clareza, isso é espiritual. Você não obtém isso pela academia, pela formação acadêmica. Você vai fazer todos os cursos, não é isso, é espiritual. Coisas que às vezes o grande intelectual não entende, mas o simplesinho, aquele que talvez não tenha nem mal sabe escrever o seu nome, entende. Por isso que Jesus falou a Nicodemos: tu és mestre em Israel, cara, mas não entende esse negócio. Você não está entendendo, não é assim, é pelo Espírito. Então, meus irmãos queridos, tipo, o que é tipo e símbolo? Segundo, vamos lá, o slide a seguir. Tempo passa. Todo tipo e símbolo são representações limitadas, são semelhantes, porém imperfeitos. E nós vamos ver aqui nos exemplos, mas daqui um pouquinho, essa diferença. São representações com limite. Lá no Antigo Testamento nós vamos encontrar vários símbolos que representam Jesus, mas são limitados, apenas prefiguram, para que você olhe, para que você note, para que você observe, para que você avance no futuro. Olha só, por exemplo, que eu não vou citar aqui no exemplo, a serpente de bronze que foi levantada no deserto. Que coisa, você vê que era uma serpente que Deus mandou Moisés erigir, uma serpente de bronze lá no deserto, e todos os hebreus que eram picados pelas serpentes, eles tinham que correr em direção àquela serpente de bronze que era levantada, e eles seriam sarados. Ou seja, aquela serpente era um símbolo apenas da ação de Jesus Cristo, da obra do único que poderia salvar. E a serpente simboliza o diabo. Ou seja, você que é picado pelo diabo, pela serpente, mordido pela serpente, que é o diabo, que ela é símbolo do diabo, simboliza o diabo, não há salvação em outro, não há cura em outro, a não ser em Jesus Cristo, que era representado por aquela serpente de bronze, que depois tornou-se um símbolo de idolatria para o povo. Eles começaram a adorar a serpente. Veja que Deus teve que usar de uma forma, teve que sumir com o corpo de Moisés. Se não, imagine, hoje nós teríamos São Moisés aí, todo mundo adorando São Moisés, procissão, talvez uma cor roxa para representar Moisés e por aí afora, porque nós temos essa tendência. Precisamos ter cuidado para não cometer exageros, tratar essa abordagem com zelo, precisando do auxílio, obviamente, do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, ele vai apresentar todos esses significados. Por esta razão, nós
estamos na escola dominical aprendendo. Vamos lá, correr um pouquinho, porque senão não vai dar tempo de eu fechar esse ponto aqui. Próximo, Denilson, por favor. 1 Coríntios, capítulo 10, de 1 a 6. Pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés, e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Ora, essas coisas nos foram feitas para exemplo, literalmente servir como tipos, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, olha só, eles foram batizados, atravessaram o Mar Vermelho, que simbolizava o batismo de Moisés, e lá no deserto estava lá a rocha, que simbolizava Cristo, onde a água jorrava. Era a caminhada espiritual, era o alimento que eles recebiam, era o estudo, as informações, e eles estavam caminhando, como nós estamos nesse deserto, nesse nosso tempo, em que hoje nós caminhamos e somos guiados, orientados pela palavra de Deus, mas mesmo assim nós somos, em algumas ocasiões, atendemos às seduções, saímos do caminho, saímos da direção, e às vezes nos perdemos, desagradamos a Deus, fazemos as bobagens que às vezes nós não deveríamos fazer, e aí acabamos perdendo o alvo, perdemos o objetivo. Vamos lá, segundo, 1 Pedro 3. Os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água, que figurando antítipo, o batismo, agora também vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Aí nós olhamos duas figuras importantes, que é a arca, não é? Que é um tipo de Cristo, e a água, que figura o batismo, como nós vimos lá no texto de 1 Coríntios, e é antítipo porque é a água da vida, ou seja, é a água que Cristo dá. Lembra-se de João capítulo número 7, que Jesus disse: quem tem sede vem a mim, beba, quem beber da água que eu der jamais terá sede. É a água da vida. Jesus é essa água da vida, que é uma água espiritual, não é a água natural, mas é a água espiritual. Quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana lá no poço de Jacó, em que os dois que estão com os mesmos alvos e objetivos, eles estão ali para descedentar a sede, a mulher vai pegar água e Jesus se apresenta como a água da vida, e confunde a cabeça daquela mulher, porque ela não consegue compreender que diferenciar a água natural da água da vida. Então Jesus explica para aquela mulher que ele é a água da vida. Então é mais uma figura. Vamos lá, próximo. Percebe que eu estou correndo, né? Porque tem muita coisa, e mais detalhes os irmãos vão olhando e vão estudando, como o Ayrton propôs aqui. Dúvidas vocês tiram com Ayrton e Lúcio. Romanos 5,14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aquele
aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura, porque tipo, não é? Adão, tipo daquele que havia de vir. Lembra-se que Paulo fala aos Coríntios sobre, dizendo que Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão é terreno. Esse Adão foi construído lá no Jardim do Éden. Deus o fez do pó da terra e o colocou ali no jardim. Mas o segundo Adão é espiritual, ele vem do alto, ele vem do céu. Então, esse Adão terreno, ele prefigura Cristo, é um tipo de Cristo. Só que ele falha, ele erra o alvo, ele erra o objetivo, o projeto de Deus, o propósito de Deus é rompido, porque Adão falha. E aí, lembra, Paulo está falando aos Romanos, fazendo essa analogia aí. Eu não pequei o tipo de transgressão de Adão, mas eu peco. Eu tenho meu pecado, não tenho a menor dúvida. Eu tenho a minha falha, eu não acerto o alvo, eu não acerto o objetivo. Então eu sou responsável pelo meu pecado. Eu tenho essa tendência, é a minha natureza, é a nossa natureza. Porém, eu sou responsável, eu não posso botar culpa em ninguém sobre o meu pecado. Ele é meu, eu que cometi. Vamos lá, seguir. Qual é a chave para o Antigo Testamento? Para entender o Antigo Testamento? Lucas 24, 13, 47. Vamos ver aí. Vamos ver alguns dados importantes. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Lembrando que a chave para entender o Antigo Testamento é ver como Cristo está presente nos escritos do Antigo Testamento. Quando esse texto aí, ele relata aqueles dois homens que estavam no caminho de Emaús. Eles estavam voltando de Jerusalém. Eles vinham decepcionados, eles vinham conversando, eles vinham falando sobre Jesus, em que eles tinham colocado todas as suas expectativas, porém no entendimento deles Jesus tinha falhado, morreu, falhou, acabou a nossa esperança. E diz o texto lá, o único que narra é Lucas, nenhum outro escritor do Novo Testamento narra essa passagem, só Lucas. E Jesus se pôs no meio deles, se meteu no meio da conversa deles e começou a falar, ouvir: o que vocês estão falando, o que vocês estão conversando. E eles falaram: você não sabe, cara, não sabe da última, da notícia, está na internet, todo mundo viu, aquela história toda. Eles começaram a falar. Aí Jesus começou a ensinar. O que Jesus usou para ensiná-los? Vocês lembram? O Antigo Testamento. Não é isso? Vamos lá ver o texto? A gente colocou ali bem resumido, mas é importante que vocês vejam, para depois em casa, algumas coisas, obviamente, elas ficarão no ar e vocês vão poder dirimir as dúvidas, etc. Olha só, capítulo 24 de Lucas, olha só como Jesus fala com eles. Ó. Ele diz assim, o verso 24, verso 19. Verso 19, eles explicaram a Jesus, mas não é no verso 19 que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Eu quero chamar a atenção a partir do verso número 27. Olha lá. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, o professor falou, os maiores e os menores, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Que coisa maravilhosa, entende? Então Jesus,
a chave para entender o Antigo Testamento. Você tem que ir ao Antigo Testamento. Se não ler no Novo Testamento, você vai no Antigo Testamento e você começa a encontrar. Vocês podem observar nas mensagens, quando elas são desse cunho, a gente precisa dessa chave, dessa ligação, desse link, não é? Que é um termo moderno, um termo da informática, dessa ligação, porque sem o Antigo Testamento a gente não vai compreender. Vamos lá. Seguinte. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então ele lhes disse: ó necios e tardos de coração para credes tudo o que os profetas disseram. Porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. É importante a gente ressaltar ali, que está em vermelho: ó necios e tardos de coração para creres. Não basta apenas ter o conhecimento, mas é necessário a fé, é necessário crer, compreender. Nem sempre aquilo o que a Escritura apresenta para a gente, nem sempre são coisas favoráveis, são coisas ruins e negativas. E aí, isso não pode impedir ou anular, obscurecer a nossa fé, a sua fé. Precisamos continuar crendo. O contexto aí era negativo. O contexto é negativo. Jesus morto, esperança foi embora. Mas Jesus os chama de nécio por isso. Tarde de coração para creres. Eu preciso e eu devo continuar crendo. Crendo. É o projeto de Deus. É Ele que vai arrumar esse negócio. Ele que vai arrumar essa casa, ainda que aparentemente esteja desarrumada. Ok? Vamos lá. Continuando, a chave para entender o Antigo Testamento. Abriram-se-lhes então os olhos e o reconheceram. Isto Jesus desapareceu e disseram um para o outro: porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria, ou seja, expunha as Escrituras? Quando a palavra de Deus é exposta, quando nós ouvimos, lemos a palavra de Deus, no nosso interior, ela atinge a nossa alma, atinge o âmago, atinge o nosso interior, e aí começa a acontecer algo sobrenatural, porque é a ação de Deus. O apóstolo Paulo diz que o Espírito de Deus, Ele que sonda o próprio Deus, Ele que perscruta o próprio Deus. Se o Espírito de Deus é poderoso para isso, Ele também é poderoso para entrar no nosso coração, entrar lá no âmago, lá no nascedouro de toda os nossos pensamentos, de tudo aquilo que nós temos no nosso interior, não é? O 44 diz: depois lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, isto é, no Antigo Testamento. Com isso, Jesus, Ele dá para a gente uma grande definição: vai se cumprir a sua palavra. É a verdade absoluta. A sua palavra vai se cumprir. Não adianta alguém aparecer, uma teologia nova, trazendo um novo entendimento da Bíblia. Isso é falso, isso é mentiroso. Não existe um novo entendimento da Bíblia. Existe a revelação de Deus, e ela é antiga, desde os profetas. Deus vem se revelando ao homem na mesma linha.
Você quer saber quando há um profeta falso? É só você vir aqui na Bíblia, olha, ir ler como Abraão entendia Deus, e você vai ver que há uma semelhança. A mesma forma como Deus agia com Abraão, Ele está agindo hoje. Obviamente, mudando só os tempos e alguns métodos, mas é o mesmo Deus, a mesma forma, Ele não muda, Ele é Senhor. Tiago diz que nele não há sombra de variações. É um Deus que não acorda de mau humor, é um Deus que fica triste. Não, eu estou triste, sei, estou aborrecido com a humanidade. Xavier errou, eu estou cansado. Não tem isso nessa história. Ele é o mesmo, Ele ama incondicionalmente. Eu posso cometer o pior pecado, continuar me amando. Vai me tentar trazer de volta. Se eu não quiser voltar, sou eu que não quero voltar. Não é Deus que se aborreceu, ficou invocado. Obviamente que tem algumas coisas que enchem, não tem a menor dúvida, mas isso é um processo de Deus, é um projeto de Deus, que a gente não tem como entrar, como diz o próprio texto aqui de Hebreus, capítulo 6, que fala de um momento em que há uma intolerância, mas aí eu não sei mensurar isso, é só Deus, ninguém sabe. Romanos 1, Deus os entregou seus próprios conceitos e pensamentos. Eu não sei quando é isso que acontece, só Deus. Vamos lá, agora sim, exemplos, não no livro de João, mas no Novo Testamento. Vamos ver, aí que a gente vai gastar um pouquinho de tempo. No Novo Testamento a gente encontra, lembrando-se dos símbolos e dos tipos. Haverá uma outra oportunidade que a gente vai se aprofundar mais em cada ponto desse, que na realidade eu já, não sei se vocês já fizeram isso, e até seria bom fazer. Eu já fiz um levantamento, lógico, com a ajuda, né, de outros, de estudiosos, de pregadores, de professores, 378 símbolos e tipos. São muitos, né? Coisas que a gente passa assim por cima, mas se a gente se aprofundar, a gente vai ver que são símbolos de Jesus, da obra de Jesus. Então nós vamos falar de alguns nesta noite. Por exemplo, a árvore da vida. Quando a gente compara os dois textos, Gênesis capítulo 2, verso 9, vamos ler, ele diz aí, ele diz o seguinte: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, lá no meio do jardim, duas árvores, da vida e do conhecimento do bem e do mal. O que o homem faz? Vai lá e toma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que Deus faz logo a seguir? Fecha o jardim, expulsa o homem e coloca lá o querubim na guarda. Fala, pode entrar aqui, porque se você comer dessa árvore, provar desse fruto da árvore da vida, perdeu totalmente a salvação. Isso é uma discussão teológica depois, não cabe aqui, é para seminário. Mas provar desse fruto da árvore da vida é provar da vida eterna com Jesus Cristo. E a vida eterna sem salvação, imagine, como desgraçado, o homem totalmente sem salvação, nunca mais, sem possibilidade de salvação. É o que acontece com o diabo. Por que o diabo não é salvo? Porque ele já provou da árvore, provou de Jesus. Está lá, querubim criado, querubim da glória, cheio de diadema, de resplendor. Ele prova, ele tem grande resplendor. É interessante uma diferença no livro de Apocalipse, quando João apresenta a besta que
que surge na terra, Apocalipse 13:1, é a figura do anticristo. É a figura do anticristo que é apresentado duas bestas, né? Uma da terra e uma do mar. Essa da terra, ela tem 10 diademas. É impressionante. E a gente vê aí a figura de quem? Do próprio Satã. Agora, quando você vai lá para Apocalipse capítulo 19 e você olha a figura de Jesus, no verso 11, 19:11, ele diz assim: viu o céu aberto, eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, e a sua cabeça há muitos diademas. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o que João continua descrevendo. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Olha que coisa linda. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E agora é o Verbo de Deus. Agora é Jesus glorificado. Não é Jesus, o advogado, não. Aqui é Jesus o glorificado, é o Jesus que vem para julgar. Ó, dos seus olhos são chama de fogo. João, lá no capítulo 1, ele diz que da sua boca sai uma espada afiada. Agora não é Jesus o advogado, mas é o Jesus glorificado, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia, louvado seja o teu nome. Então Gênesis 2:9 fala dessa árvore da vida. Apocalipse 2:7 fala desta árvore. Em ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Agora o verso 17, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, como ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Olha que grandeza, a árvore da vida que vai se alimentar. E a árvore da vida quem é? Jesus, que simbolizava lá no Antigo Testamento, tinha um simbolismo daquela pedra, daquela rocha, e aí a árvore da vida. Segundo exemplo aqui, os sacrifícios matinais e vespertinos. João 1:29-36. Quem correr um pouquinho, tá? Ele diz assim, ó, João, vamos ler? Capítulo de número 1, verso 29. Vou lá aqui. João 1, ele diz aqui assim, ó. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte estava João outra vez na companhia dos seus discípulos. Vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Vamos ver Êxodo 29:38 para a gente fazer a ligação. 29:38-41. Êxodo 29:38-41. Êxodo 29:38. Isto é o que se oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros, um ano cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã
e o outro ao pôr do sol. Com o cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, amassado com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para a libação, a 4ª parte de um hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Depois nós vamos ver mais profundamente. São os sacrifícios. Quem é o nosso sacrifício? Quem é o nosso cordeiro pascal? É Jesus Cristo, que nós oferecemos o sacrifício dele. Ele se ofereceu por nós. E nós, como Paulo fala em Romanos, capítulo de número 12, Paulo fala que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque o sacrifício a favor do pecado já foi oferecido por Jesus, e ele foi esse cordeiro, ele é esse cordeiro. Percebe que João afirma isso, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Não significa que todo mundo está perdoado, mas quando João fala que tira o pecado do mundo, João está falando da abrangência, da eficácia do sangue. O pecado só é tirado quem aceita. Então a teologia católica é errada, porque para os católicos o pecado foi tirado do mundo. Negativo, o pecado não foi tirado do mundo, o pecado é tirado. Inclusive essa palavra mundo aí, o pecado tirado do mundo, ela, segundo o Dr. Cashel, aquele da Sociedade Bíblica, ela não seria nem adequada aí. Não está errada, não é heresia, mas poderia se encontrar uma palavra melhor na tradução. Ou seja, significando que o pecado é tirado a quem quer Jesus. Não, o pecado é tirado do mundo. O pecado é tirado do mundo na abrangência. Se o mundo todo aceitar Jesus, o sangue de Jesus é suficiente para isso. Entende? É como a arca. A arca foi preparada de tal forma que a população da época podia entrar. Mas quem entrou? Os animais. Os animais foram mais, vamos dizer assim, sábios do que os homens. Que uma ordem de Noé, conduzindo os animais para a arca, eles foram. Os homens ouviram a pregação de Noé. Os elefantes na Indonésia, naquele tsunami enorme, morreu milhares de pessoas. Os elefantes não morreram. Os elefantes não morreram, porque eles com uma sensibilidade, o que eles fizeram? Montanha. Por isso que a palavra de Deus, lá no livro de Mateus, fala que nós devemos fugir para a montanha. Enquanto, olha só, veja a ignorância do ímpio, do mundo. E alguns crentes estão embarcando nisso. Estão procurando as grandes metrópoles. Mora lá, mora bem em frente o mar, Ipanema, Viraçô. Mora lá, você vê. O povo vai para a montanha, cara. Vai se afastando. Se afaste. Eu quero ir me afastando cada vez mais. Quero ficando longe dessa loucura, não, desse sistema louco, dessa metrópole de shopping, de compra, de sedução, hoje uma irmã mandou uma mensagem para a Sandra: estou aqui num sistema de tortura, estou vendo Shoptime, porque aquelas coisas lá, aqueles oferecimentos, aí você fica sendo torturado mesmo. Você às vezes não pode comprar aquilo. Eu queria ter aquilo, eu queria ter aquilo. Na realidade você quer ter tudo. Olha, e não vai usar. Exatamente isso. Nós ganhamos, quando eu estava lá na Barra, de uma pessoa. Meus irmãos, vocês não têm ideia do que eu ganhei. Esse negócio de cabelo, de secar cabelo, secador de cabelo, nós ganhamos mais ou menos uns 20 de todos os tipos.
negócio de sanduicheira, entendeu? Mas muita coisa, exatamente isso que a pessoa compra, comprador compulsivo. Comprou. Eu entrei naquele quarto que essa família me levou, meu irmão que tinha de troço lá, de coisas, tudo novo, tudo coisa boa, mas não usar velho, não, tudo novo, algumas que nem foram abertas. Nós damos, entregamos algumas pessoas, alguns irmãos que estavam começando salão de beleza, de cabeleireiro, e foram abençoadíssimos, mas que fulano, meu Deus, quanto é? Nada, tinta de cabelo, um monte, enfim. Essa Então tá bom, vamos fechar aqui na escada de Jacó. Interessante ali, o sacrifício era matinal e vespertino, 9 horas e 3 horas. Jesus foi crucificado às 9 e entregou o Espírito às 15 horas. Exatamente. Perfeito. Por isso que eu falei para vocês, dúvidas. Tá bom? Gênesis 28, vamos ver? Capítulo 28, verso de número 10 em diante. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, exposta na terra, uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Ele disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. Amém? Agora vamos João 1,51, para a gente fazer essa junção aí. João 1, capítulo 1, verso 51. E a gente fecha aqui, ora, e continua no próximo aula. Ele diz assim, ó, e acrescentou: em verdade, vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E a gente pode aprofundar mais isso. De que forma? Jesus é o único e vivo caminho. O autor de Hebreus diz que não há outro caminho, a não ser Jesus. E esse caminho foi construído com o sangue de Jesus, ou seja, é essa escada, essa ponte que liga você a Deus. Não é? Não, exatamente, nós não temos. Jesus é o nosso pontífice. Enquanto a Igreja Católica tem um pontífice, ou seja, o Papa é que faz a ligação, o nosso pontífice é Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Na tipologia, quando a gente pega um personagem, por exemplo, Arão é um tipo de Jesus, porque ele é o sumo sacerdote no Antigo Testamento. Todo o sacrifício era conduzido ao sumo sacerdote, e o sacerdote pegava aquele sacrifício e oferecia a Deus. Jesus é o nosso sacerdote, é o nosso sumo sacerdote. Ele que oferece a si mesmo. Ele não pega mais um animal, como o sumo sacerdote lá no Antigo Testamento fazia, que tinha apenas sombra, como o Lúcio falou no início, cobria apenas, não tinha eficácia, o poder de libertação. Um animal, embora fosse com todo cuidado, pudesse ter todo o zelo na criação daquele animal, ele não podia ter mancha, não podia ter defeito, ou seja, não podia nascer com defeito, não podia adquirir nenhum problema durante a sua vida. Esse animal era oferecido, mas a Bíblia diz que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, ou seja, o homem perfeito, não há pecado nele, não há nada que possa macular a sua vida. Então ele se oferece por nós. Então ele é a ponte, ele é a ligação com Deus,
Ele é essa escada que sobe e desce. E a gente passa às vezes por alguns textos, a gente isso não chama a atenção da gente, se a gente não estudar, se a gente não aprender. E aqui essa escada em que Jacó viu, ele percebe que há anjos subindo e descendo, há uma ligação com o céu, não é? Como nós estamos aqui, aparentemente, olha, dentro do olho humano, não está acontecendo nada, mas quando você olha no mundo espiritual, meu irmão, aqui muitas coisas estão acontecendo, há um movimento. Aliás, aquele que pensa que o céu é um lugar parado, com anjos tocando negativo, há um movimento tremendo no céu. Imagine quantas coisas estão acontecendo na face da terra, e os anjos estão trabalhando. A Bíblia diz que eles são conservos nossos, eles estão trabalhando. Não que Deus não seja onipotente, onipresente, não que Deus não possa fazer, pelo contrário, Deus usa os anjos para a própria edificação dos anjos, para o seu próprio desenvolvimento e crescimento, como Deus nos usa. Deus podia criar um decreto de salvação sem precisar de nada. A partir de agora está todo mundo salvo, está todo mundo perdido, acabou. Mas não, Ele usa a gente, Ele usa você, Ele tem o tempo, Ele tem o propósito, o objetivo, e nós estamos avançando e crescendo. Amém? Por essa razão, nesta hora, há um movimento espiritual, no mundo espiritual. Os anjos estão trabalhando, o mover do Espírito Santo aqui, nesta hora, não somente aqui, dentro de você, e lá na sua retaguarda, onde você saiu, deixou, quem sabe, um problema, deixou uma dificuldade. Deus está trabalhando, você não está perdido, você não está sozinho, você não está à toa, você não está vulnerável. Deus está pelejando a teu favor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Então, na próxima, nós paramos na escada de Jacó, tá bom? Tá todo mundo subindo a escada. Não esqueçam disso. Aí nós voltamos em nome de Jesus. Nós vamos orar. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora. Nós vimos aqui o texto, nesse estudo, tantas coisinhas, tantas coisas importantes que nós precisamos, em primeiro lugar, da salvação em Cristo Jesus. E aí eu queria hoje dar essa oportunidade para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que você possa fazer hoje. Tem alguém que gostaria de dizer: olha, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu ainda não entreguei. É um compromisso, é uma decisão, é uma entrega mesmo, não é? Eu reputo essa questão da seguinte forma: é quando você, por exemplo, eu mandei pedir para entregar um determinado objeto para o meu filho que está em Brasília. Ele vai consumir, um objeto, um tipo que é perecível, nunca mais eu vou ver. Eu entreguei. Nunca mais vou ver. Entreguei. E quando eu penso na relação com Cristo, é exatamente isso. Eu entrego nas mãos do Senhor, não mais me pertence. Nunca mais eu vou tê-lo de volta. Eu entreguei a minha vida a Jesus. É essa a definição. Você quer fazer isso? Tem alguém aqui que não fez e quer fazer? Ó, pastor, eu quero. Eu sou decidido, eu quero entregar. Tem alguém? Levante a mão e fala: pastor, eu quero, em nome de Jesus. Eu não posso deixar de dar a você essa oportunidade, porque lá na eternidade, quando você se encontrar com Cristo, isso vai passar, não sei de que maneira, mas isso vai vir à tona. Esse momento aqui, não, todos já entregaram a vida a Jesus. Amém? Ok, glória a Deus. Agora, o segundo convite que eu quero fazer nesta noite é:
orar por você que está aqui nesta noite, está vivendo uma angústia muito grande dentro do seu lar. Uma angústia, você nem precisa falar. Uma situação bem difícil, que é impossível de ser resolvida por algum homem. É impossível ser resolvida pelo tempo. Só algo sobrenatural, só um milagre. Tem alguém aqui que está assim? Precisa? Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Você não precisa falar nada, não precisa dizer nada. É só você e Deus. Deus que sabe que está chamando você hoje aqui, porque Ele vai interferir nesse caso. Ele vai interferir. Nós não sabemos, ninguém sabe o que é e você não precisa falar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria agora pedir ajuda aos irmãos da igreja. Estender essa mão em direção a esses irmãos que estão aqui. Estenda a sua mão. Em nome de Jesus. Sobrenatural de Deus vai acontecer. Você crê? A igreja crê? Amém? Eu creio, nós cremos. Nós não estamos aqui apenas para passar o tempo, não estamos aqui porque não temos o que fazer, mas nós estamos aqui porque nós cremos em um Deus que é poderoso. Meu Pai, em nome de Jesus, diácono, não imponda as mãos, por favor, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eis aí os teus filhos, estão aqui no teu altar, Jesus. Essa guerra, essa batalha, Pai, só o Senhor conhece a luta dos teus filhos, a guerra, a batalha que está sendo travada. Só um milagre, Jesus. Ninguém pode interferir, ninguém pode fazer nada. A semelhança de Jó, em que perdeu tudo, Senhor, e ele estava cercado pelos seus amigos, e ninguém pôde fazer nada por ele, ainda que alguns ficassem ao lado dele ali, como nós estamos ao lado dos nossos irmãos. Mas, Senhor, nós somos limitados, nós temos o nosso limite. Só o Deus Todo-Poderoso pode mudar essa história, desfazer esse quadro, essa situação, mudar esse rumo, agitar, movimentar, Senhor, quebrar essas cadeias, despedaçar malignidade, julgos, setas do diabo. Em nome do Senhor Jesus, a tua igreja ora nesta noite. Nós nos levantamos na autoridade no nome de Jesus, firmados na tua palavra que é poderosa. Esta palavra que acabamos de aprender, de estudar, que todo mal saia desse homem, dessa mulher, deste lar, desta família, em nome de Jesus, dessas mãos, desses pensamentos, desse coração, vai saindo em nome do Senhor Jesus. Todo poder maligno, toda tropa diabólica, sai em nome de Jesus, pois a luz de Jesus chegou, iluminando tudo. Aleluia, expondo todas as sujeiras, todos os trapos, todas as imundícias. A luz de Jesus chegou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus com a espada de fogo da sua boca, com seus olhos como chama de fogo. Aleluia, desfazendo toda a obra do diabo, toda ação maligna, vai saindo em nome de Jesus, vai saindo em nome de Jesus. É a igreja de Jesus que ora, é o povo de Deus que ora. Em nome do Senhor Jesus, tira esse envelhecimento diabólico espiritual, sai em nome do Senhor Jesus, rejuvenesça-nos nesta noite, Jesus. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia! Louvado seja o teu nome.
Coloca a mão no teu coração. Vamos fazer essa declaração. Não somente os irmãos que estão aqui, mas todos nós. Diga assim: Senhor Jesus, a minha vitória